Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então, pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Eu pensei muito se eu ia ou não falar sobre isso aqui no canal, e eu confesso que num primeiro momento eu tinha decidido não expor esse processo em nenhuma das minhas redes sociais, porque realmente é um assunto um pouco delicado para mim. Quem me conhece sabe que a insegurança sempre fez parte da minha vida. Eu sempre me senti inferior às outras meninas, tanto numa questão a respeito do corpo, como cabelo, por exemplo. Tanto que eu só fui assumir o meu cabelo natural no ano passado, né, depois de adulta. Então, realmente eu fiquei bem dividida a respeito disso. Eu vivi algumas fases dentro desse processo de insegurança. Em alguns momentos eu conseguia esconder isso de mim mesma e dos outros, com alguns comportamentos que depois de muito tempo eu vim entender que eram relacionados com essa questão. Depois houve momentos onde eu consegui realmente me amar um pouquinho mais e tudo mais, ter mais cuidado comigo. Mas a verdade é que eu nunca fui completamente satisfeita, sabe? Eu nunca fui feliz comigo, com a minha autoestima, enfim. O amor próprio e toda essa questão sobre aceitação começou a ser bem falado, né? Foi um assunto que foi ganhando espaço, principalmente aqui na internet. E isso foi muito importante, eu acho fundamental, porque quanto mais a gente fala a respeito de um determinado assunto, mais as coisas vão se esclarecendo a respeito disso. E com certeza foi muito importante para muitas mulheres que conseguiram encontrar o seu caminho e a sua verdadeira identidade por ter sido comentado a respeito disso, né? De ter sido trazido esse assunto à tona. Mas a verdade é que eu até tentei ser uma dessas mulheres, funcionou por algum tempo, mas não foi uma mudança permanente, porque ela realmente não foi verdadeira dentro de mim. Eu até cheguei a gravar aqui pro canal, se eu não me engano, é o segundo vídeo do Papo com Mate, a respeito de autoestima, e era uma época em que eu tava ali semeando, né, esse caminho. Mas, como eu disse pra vocês, ele não permaneceu, ele não durou muito tempo. E aí, para ajudar, as coisas também foram ficando cada vez mais complicadas, né? Eu fui ganhando mais e mais peso. Nesse último ano de 2021 em específico, a coisa ficou fora de controle. Então, o que antes era gordinha passou a ser uma coisa bem mais séria, e aí eu beirei ali a obesidade realmente. Só que a verdade é que eu já nem me enxergava mais, sabe? Eu tava numa inércia tão grande, num processo de negação tão grande, que eu já não me importava mais, sabe? Eu tava infeliz, mas eu já pensava que não importava, que tanto faz, sabe? Eu já não me olhava mais no espelho, eu não tirava foto de corpo inteiro. Então, e eu pensava que assim, comer, que era a única fonte de prazer e felicidade que eu tinha era comer, então eu não me abri mão disso, sabe? E quando as pessoas que me amam, a minha mãe, por exemplo, tentava me dizer alguma coisa, eu ainda ficava brava, eu ficava ofendida, né? Eu pensava assim, só porque ela emagreceu, ela acha que eu também tenho que emagrecer, que eu também consigo, e coisas do gênero. E porque eu já tinha me entregado, vamos dizer assim. Aí eu ficava frustrada, ficava triste, mas seguia comendo e às vezes comia até mais. E isso foi criando um ciclo vicioso e até o momento em que já no final do ano eu precisei fazer alguns exames, porque estava sempre me sentindo mal, obviamente, né? Os problemas de saúde começaram a surgir. E eu já não. Eu tinha noção que eu estava muito gorda, mas eu não subia numa balança há muito tempo, né? Eu nem me olhava. E aí, quando eu cheguei no consultório ali pra fazer os exames, eu precisei subir na balança. E aí foi um choque, sabe? Eu tive vontade de. Eu só não chorei na hora, assim, porque eu fiquei com vergonha da moça que tava me atendendo. Mas quando eu cheguei em casa, realmente foi muito complicado, assim, porque é como se eu tivesse cega até aquele momento e voltasse a enxergar, sabe? Porque aí eu me dei conta do quanto eu já tinha avançado e aonde eu tinha chegado, né? Onde eu tinha chego.
porque já não era mais uma questão estética, realmente estava afetando a minha saúde. E eu fiquei com muito medo, porque eu sou nova ainda, né? E tenho um filho, então eu pensei, e agora? E agora, sabe? Mas foi uma virada de chave. Eu acho que foi importante que isso acontecesse para que eu pudesse realmente perceber o quanto que eu precisava mudar. E eu tive apoio, né? Como sempre, o apoio é uma coisa que não falta na minha vida. E a minha mãe disse, eu cheguei em casa e aí a minha mãe tava aqui, e aí eu comecei a chorar, né? E por o número que eu tinha visto ali na balança, que realmente foi pesado pra mim, literalmente pesado. E aí minha mãe disse, calma, eu vou te ajudar, eu consegui, se eu conseguir, tu vai conseguir também, tu já conseguiu antes, enfim, essas coisas. E aí começou, isso foi uma quinta-feira no mês de novembro, e aí eu comecei na quinta mesmo, sabe? Pensei, não vou esperar mais, né, já foi muito longe até aqui. E aí na quinta eu comecei a fazer algumas mudanças já, né, em questão de alimentação, diminuir a quantidade, os horários, essas coisas assim, né, pequenas atitudes. Depois eu comecei a caminhar e por aí foi. Quando aí veio dezembro, né, as festas de final de ano, claro, eu comi, mas procurei não comer desesperadamente como antes, né, eu já tive um pouquinho mais de controle. E aí quando foi em janeiro, eu conheci o Magramente, que é um projeto da nutricionista Juliane Santisteban, em parceria com a Jordana e o Magno, que é um casal que eu já conhecia do tempo que eu usei os produtos da Herbalife, que realmente também foram muito bons para mim, mas funcionou durante um tempo, eu fiz tudo certo durante um tempo, né? Porque nenhuma dieta é milagre, então independente do que tu faça, mesmo que tu faça uma cirurgia, se tu não manter os teus hábitos, não vai funcionar, né? Então tu vai voltar a ganhar peso. E foi o que aconteceu, e a gente tinha também perdido um pouco o contato, mas eu nunca deixei de acompanhar eles. E aí eu me chamou a atenção, né? Na verdade, quem viu esse projeto foi a minha mãe. E aí eu conheci o Magramente e comecei a participar. E realmente foi um divisor de águas para mim, sabe? Porque como o próprio nome já diz, a mente é o centro de toda a questão. É claro que o projeto conta com mudanças de hábitos e tu precisa fazer coisas práticas, né, para que tu tenha alguma diferença na vida, mas a Ju trabalha muito a questão de como tu te relaciona com a comida. E aí aquilo tudo veio de encontro com aquele momento que eu realmente estava vivendo, sabe? Era exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, porque eu realmente acredito que as coisas começam por dentro, né? Quando a gente descobre a nossa identidade, quando a gente consegue se olhar, como eu já falei isso antes, né? Esse processo começou no final do ano da minha recuperação mental e tudo tá ligado, né? O mental, o corpo, tá tudo faz parte de quem nós somos. E eu achei isso muito legal. E aí o que aconteceu que foi na primeira mentoria online que a gente teve no projeto com a Ju, que ela fez um exercício de reflexão com a gente. E como vocês sabem, eu gosto muito de pensar e refletir, né? Então aquilo ali foi naquele momento em que eu pensei assim, eu preciso dividir isso com mais pessoas, porque com certeza existem mais mulheres, principalmente, que precisam sentir isso que eu tô sentindo nesse momento, sabe? Foi, foi muito chocante, assim, muito impactante pra mim. E aí, logo em seguida, o Magnum também fez um comentário a respeito disso, e aí eu entendi que era uma confirmação de que eu realmente deveria me desfazer da minha vergonha, dos meus medos de me expor e compartilhar esse processo, porque se o papo com o mate é um pedacinho de mim, como eu costumo falar, eu não poderia deixar uma parte tão importante como essa de fora, né? Que é o cuidado que eu voltei a ter, que eu comecei a ter comigo, na verdade, né? Porque eu nunca me cuidei realmente. Dieta é diferente de cuidado, de mudança de hábitos. E aí a primeira parte do exercício, a Ju pedia para que a gente desse um nome para esse momento que a gente estava vivendo, né, em relação ao emagrecimento, à busca de uma vida mais saudável. E o nome que me veio à mente, assim, naquele mesmo momento foi metamorfose, sabe? Que é o momento que eu tô vivendo agora, né? Onde eu estou me conectando comigo mesma, eu estou dentro do meu casulo,
fazendo as mudanças necessárias para me tornar quem eu quero ser, né? E eu não tô falando simplesmente de uma imagem no espelho, numa estética que, lógico, que importa, que a gente valoriza, mas é muito mais do que isso, sabe? É uma vida saudável que eu quero ter. E aí, dali ela foi desenrolando algumas questões que nos faziam pensar, né, como a gente se sente no momento, né, como a gente estava se sentindo no momento em relação ao nosso corpo, e o que a gente pensava disso, qual é o impacto que isso tem para as pessoas que a gente ama, para nossa família, para os nossos amigos. E para quem é mãe, eu acho que isso tem uma força muito grande, né? Porque tudo tá correlacionado. Então, quando a gente tá infeliz, quando a gente tá insatisfeito, ou se a gente não tem saúde, a gente não tem disposição, então a gente não tem paciência para os nossos filhos. E uma coisa tá relacionada à outra. Então fazia todo sentido, sabe? E aí aquilo começou aí me caindo a ficha assim, eu fui pensando, meu Deus, como, sabe? Eu cheguei até aqui. E aí depois ela fazia uma pergunta assim também, se eu continuar mantendo o meu comportamento que eu tenho hoje, os hábitos que eu tenho hoje, como eu vou estar daqui a 1 ano? Como eu vou estar daqui a 2 anos, 3 anos? E aí aquilo assim, sabe, todo mundo ficou tipo, ai meu Deus, como eu vou responder isso? E aí a segunda fase do exercício era para que a gente visualizasse um futuro, né? Um momento melhor. Como é o nome da fase que a gente queria dar, né? De um momento desse momento de mudança e de alteração. E aí a palavra que eu encontrei foi transformação. Porque é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas, que eu, primeiramente, e que os outros consigam ver o quanto eu vou sair transformada desse meu processo, entendeu? Fora do projeto e dentro do projeto, enfim, que as pessoas vejam a Marina do final de 2021 e a Marina do final de 2022 e consigam entender a diferença entre elas. Não só numa questão estética, tá? Não fisicamente, mas de um contexto geral, porque começa por dentro. Então, se a gente estiver bem resolvida, quando a gente está feliz e se sentindo bem consigo mesma, isso transborda para as outras pessoas, e isso eu tenho total certeza. E aí ela repetiu aquelas perguntas anteriores em relação a esse novo momento. Como eu vou me sentir quando eu tiver alcançado aquilo que eu estou buscando? Seja perda de peso, ou seja, né, mais saúde, mais disposição, seja ganho de massa muscular, porque cada um tem sua realidade, isso é indiferente, né, para mudança, cada um busca o seu caminho. E como isso vai afetar na vida das pessoas que eu amo, enfim, várias outras perguntas que tem. E aquela última pergunta que, né, impacta tanto, que é: se eu continuar com o comportamento que eu estou adquirindo agora, como eu vou estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E aí eu pensei, nossa, sabe, aquilo foi uma virada de chave totalmente. Por isso que eu digo que o Magramente foi um divisor de águas, né? E no momento o projeto foi encerrado, que eu estava participando, mas já está funcionando novamente por outras questões. Eu não estou participando no momento, mas continuo aplicando todas as coisas que eu aprendi com a Ju na minha vida, porque quando a gente entende que a nossa relação com a comida é o diferencial, que as nossas escolhas, que é um passo de cada vez, que não adianta eu pensar assim, ai, agora eu quero emagrecer, então eu vou cortar tudo. Eu vou parar de comer doce, eu vou parar de tomar refrigerante, eu vou parar de comer pão branco, tudo de uma vez só, sabe? Querer fazer uma revolução na vida. Ninguém consegue fazer isso de uma hora para outra. Então, que a gente precisa se relacionar com a comida, que a comida, que o nosso alimento, realmente a gente tem uma série de coisas em cima dela de afeto, que a gente deposita os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas alegrias, tudo a gente, né, relaciona com a comida. Então, é importante que a gente tenha clareza sobre isso, que a gente consiga fazer melhores escolhas. Ah, se amanhã eu vou comer tal coisa, então hoje eu vou fazer uma escolha mais saudável. Ai, tem um bolo aqui, eu vou comer um pedaço de bolo em vez de 2, 3 pedaços, sabe? Não é uma grande revolução, são pequenas mudanças. E tudo começa na nossa cabeça. Tanto é que ela conseguiu com que eu destravasse, né, a questão da salada. E hoje estou comendo salada aos pouquinhos, né? São chuchu, cenoura, algumas pequenas escolhas. Porque eu tinha, assim, total
eu detestava, assim, só a ideia de pensar em comer salada. E aí, quando eu tentava forçar comer o alimento, porque eu sabia que eu precisava, aquilo já me dava ânsia de vômito, sabe? Eu não conseguia comer, porque eu já ia pensando com ódio sobre aquele alimento. Que não é nem justo, né? A gente tem tantas pessoas que não têm o que comer e a gente se relacionar com a comida dessa forma, com amor ou ódio. Ou eu amo chocolate, ou eu odeio salada, sabe? Não tem um equilíbrio. E aí ela fez alguns exercícios que eu apliquei e que realmente fizeram com que eu conseguisse comer. Ah, Marina, tu ama salada agora? Não, mas eu consigo comer numa boa. E eu entendo que aquele alimento é necessário para mim. Então, realmente foi muito interessante. E aí tinha uma série de exercícios também e de tarefas que a gente tinha que cumprir, que foi muito legal. E aí eu pensei, por que que eu não vou dividir, né? Se o intuito do canal é ser ouvida, né, e ajudar alguém de acordo com as minhas vivências e com as minhas histórias, de repente isso também vai servir para ajudar outra pessoa. Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando a respeito de toda essa questão com vocês, realmente com leveza, de coração aberto, sabe? E é sobre isso. Isso aconteceu realmente ali no tempo correto que eu precisava para o que está acontecendo agora na minha vida, que é um assunto para o próximo vídeo. Mas eu sou muito grata, sabe? A Ju, ao Magno, a Jordana, as meninas que participaram ali, que a gente estava sempre se apoiando, sabe? Ao que eu aprendi ali no projeto. Também sou muito grata a Marina, sabe? Por eu conseguir ter me comprometido a realmente mudar, a realmente tentar melhorar. Porque isso é o fundamental, a gente se comprometer com a gente mesmo. Não adianta a gente querer fazer pelos outros ou provar para as outras pessoas alguma coisa se a gente não tem certeza daquilo que a gente quer. Eu não sei como tu tá te sentindo agora, se tu tá satisfeito com a tua saúde, né, com a maneira como tu tem vivido, com a maneira como tu te relaciona com a comida, se tu deposita as tuas emoções ali no alimento, ou se tu tá feliz com o teu corpo, enfim, eu não sei como tu tá te sentindo. Mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra ti. Me conta aqui nos comentários se tu gostou. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ficar ligado, porque o próximo vídeo é um assunto bem bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá certo? Um beijo no coração. Obrigado por ter assistido até aqui e até o mais.